Processos eletroquímicos. Nesta aula, iremos analisar a reatividade dos elementos químicos e a condutividade elétrica de soluções. Também iremos analisar e realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias. Analisem a imagem, respondam as perguntas propostas e, em seguida, compartilhem suas respostas. Vocês já refletiram sobre como as reações químicas acontecem e o que é necessário para que ocorram? Como ocorrem as reações com os metais? Por que o ferro enferruja? Registre isso para responder no final da aula. Agora vamos ver a reatividade dos elementos químicos. Para a ocorrência de uma transformação química, é necessário o contato entre os reagentes com colisões efetivas, energia de ativação e afinidade química. Podemos descrever essa última condição como a reatividade química dos elementos, que é a capacidade dos átomos de uma substância química reagirem a outros átomos ou moléculas para formar novas substâncias. Também pode ser influenciada pela eletronegatividade, tamanho e carga dos átomos. A reatividade depende das características da camada de valência dos átomos, que é a camada mais externa que contém elétrons. As reatividades comparativas de elementos químicos foram determinadas experimentalmente e são conhecidas como filas de reatividade. Ela classifica os metais quanto à tendência de perder elétrons. Por meio de uma série de experimentos envolvendo vários metais e o hidrogênio, foi estabelecida a fila de reatividade a seguir. O hidrogênio não é um metal, mas os íons H+ dos ácidos reagem com os metais do início da série. Reação dos metais com ácidos. Os metais mais reativos que o hidrogênio na série de reatividade reagem rapidamente com o ácido, podendo liberar o gás hidrogênio. Veja o exemplo do zinco. No caso dos metais nobres, como o ouro, a reação com ácidos comuns não ocorre. Os metais nobres têm potenciais de redução muito altos, indicando que eles têm pouca tendência a perder elétrons. Essa resistência à corrosão é uma das razões pelas quais os metais nobres são valorizados e usados em aplicações como joias e contatos elétricos, em que a durabilidade, boa condutividade elétrica e a resistência à oxidação são desejáveis. Reação dos metais com soluções aquosas de sais. Nesse tipo de reação, o metal mais reativo é capaz de deslocar o metal menos reativo de seu composto em solução. Por exemplo, se colocarmos zinco metálico em uma solução de sulfato de cobre, o zinco, sendo mais reativo, desloca o cobre da solução, formando sulfato de zinco e liberando o cobre metálico. Como o zinco é mais reativo que o cobre, ele perde elétrons, passando de zinco metálico para cátion. Nesse caso, o zinco sofreu uma oxidação. Já com o cobre ganhou elétrons, passando de cátion para cobre metálico. O cobre sofreu uma redução. Agora vamos realizar uma questão para ver se você entendeu. De acordo com as reações equacionadas, a ordem decrescente de reatividade dos metais envolvidos em questão é tempo. Se você respondeu a alternativa A, acertou. O alumínio é mais reativo que o ferro e ambos são mais reativos que a prata. Podemos confirmar a conclusão utilizando a fila de reatividade. Condutividade elétrica. A condutividade é a medida da capacidade de uma substância de conduzir eletricidade. Essa propriedade depende da presença de íons carregados que podem se mover livremente, permitindo a passagem de corrente elétrica. Entender os diferentes tipos de substâncias e seus comportamentos. Em relação à condutividade, é essencial para compreender os fenômenos elétricos. Substâncias iônicas. Substâncias iônicas, que geralmente são sólidas em estado puro, não conduzem eletricidade nessa forma porque os íons estão fixos em posições dentro de uma rede cristalina. No entanto, quando aquecidas até se fundirem ou dissolvidas em água, essas substâncias passam a conduzir eletricidade devido à liberação dos íons em movimento. Relembrando, ligação iônica, transferência quase que completa de um ou mais elétrons de um átomo a outro. Estudo da energia de formação de substâncias iônicas e descrição da energia de rede. Substâncias moleculares. Substâncias moleculares, por outro lado, geralmente não conduzem eletricidade em estado puro porque não possuem íons livres. Entretanto, quando dissolvidas em água, algumas dessas substâncias podem sofrer ionização, um processo químico em que moléculas neutras são convertidas em íons, tornando a solução condutora de eletricidade. Relembrando, ligação covalente, o compartilhamento de elétrons entre átomos para atingir um octeto de elétrons ao redor do átomo. Processos de condutividade. Dissociação.
Quando substâncias iônicas, como o cloreto de sódio, são dissolvidas em água, ocorre o processo de dissociação, onde os íons presentes na substância são separados e se movimentam livremente, tornando a solução condutora de eletricidade. 2. Ionização. Algumas substâncias moleculares, como o ácido clorídrico, podem sofrer ionização quando dissolvidas em água, convertendo moléculas neutras em íons carregados. Essa solução resultante também será capaz de conduzir eletricidade. 3. Condutividade metálica. Substâncias metálicas, em contraste, conduzem eletricidade em estado sólido devido ao movimento livre de elétrons em sua estrutura. Com base nas informações obtidas anteriormente sobre a condutividade elétrica, produzam um mapa mental, fluxograma ou mapa conceitual. Palavras-chave: substância iônica, substância molecular, conduz, não conduz, eletricidade, ionização, dissociação iônica, elétrons livres. Correção. Diversas variações podem ser produzidas. Se você fez diferente, não se preocupe, faça as correções quando puder. Número de oxidação, NOx. O número de oxidação, também conhecido como estado de oxidação, é uma medida da carga elétrica real ou imaginária de um átomo em um composto, assumindo que as ligações químicas são iônicas. O número de oxidação é usado para analisar como os elétrons são transferidos durante uma reação química. Em pilhas e baterias, os processos de oxidação e redução ocorrem para fornecer energia elétrica. Uma pilha ou bateria consiste em duas ou mais semicélulas, cada uma contendo um material que é oxidado e outro material que é reduzido. Quando os materiais são conectados por um condutor, como um fio, os elétrons são transferidos de uma semicélula para outra, produzindo corrente elétrica. Além do condutor e das semicélulas, também são fundamentais a solução eletrolítica e a ponte salina para o funcionamento de pilhas e baterias. Mas essas reações vão muito além das pilhas. Elas são muito importantes, pois estão presentes em nosso dia a dia e garantem a manutenção da vida. Por exemplo, as reações de fotossíntese e metabolismo da glicose no organismo são reações de óxido-redo. Exemplos de reações de oxirredução, ou redox, fotossíntese, ferrugem, oxidação do ferro, baterias e pilhas. Mas como determinar o NOx? Estudaremos isso na próxima aula. Acesse o simulador e investigue a condução de eletricidade em solução de água com sal. Em seguida, repita o procedimento para uma solução com açúcar e água. Agora, mentalmente, tente imaginar a situação com outras soluções. E, por fim, reflita sobre os questionamentos. 1. Qual solução conduz eletricidade? Por quê? 2. Quais são os fatores que podem afetar a condutividade elétrica das soluções? 3. A quantidade de soluto pode impactar a condução de eletricidade. O que aprendemos hoje? Analisamos e realizamos previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de pilhas e baterias. Observamos a reatividade de elementos químicos. Analisamos a condutibilidade de eletricidade em substâncias e soluções.